Livro A Oração, de Santo Afonso de Ligório. Capítulo 1.19. As almas do purgatório sofrem horrivelmente e não podem socorrer-se a si mesmas. São, pois, muito grandes as penas daquelas almas, e por outro lado elas não podem ajudar-se. Segundo Jó, estão presas e ligadas pelos laços da pobreza. Já estão destinadas ao reino aquelas santas rainhas, mas eles não podem tomar posse enquanto não chegar o fim de sua expiação. Portanto, não podem ajudar a si próprias, ao menos suficientemente, se quisermos crer nos teólogos que admitem que aquelas almas com suas orações também possam impetrar para si algum alívio, para livrar-se daquelas prisões em que estão detidas, enquanto não tiverem satisfeito a justiça divina em todo o seu rigor. Foi o que disse, falando do purgatório, um monge cisterciense, aparecendo ao sacristão do seu convento. Ajudai-me, pediu ele, com vossas orações, porque por mim nada posso obter. Isto concorda com o que diz São Boaventura. A pobreza impede o pagamento das dívidas. Quer dizer que as almas do purgatório são tão pobres que não podem satisfazer por si próprias a justiça divina. Ponto 20. A obrigação que temos de rezar pelas almas do purgatório. É de certo, entretanto, e até de fé, que nós, com os nossos sufrágios, e principalmente com as nossas recomendações pela Igreja, bem podemos auxiliar aquelas santas almas. Não sei como poderá isentar-se de culpa quem deixa de oferecer-lhe qualquer auxílio, ao menos algumas orações. Ponto 21. Motivos que temos para rezar pelas almas do purgatório. Se não nos mover a obrigação que temos, mova-nos ao menos a alegria que causamos a nosso Senhor Jesus Cristo quando nos aplicamos em libertar aquelas suas esposas diletas para se unirem com Ele no paraíso. Movam-nos, enfim, os grandes merecimentos que podemos obter praticando este grande ato de caridade para com aquelas santas almas. Elas são gratíssimas e bem conhecem o grande benefício que lhes fazemos, aliviando-as daquelas penas e obtendo por meio das nossas orações que mais depressa possam entrar na glória. Lá chegando, não deixarão de rezar por nós. Se o Senhor promete ser misericordioso para com os que praticam a misericórdia, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, com muita razão pode esperar a salvação quem procura socorrer as almas do purgatório, tão aflitas e tão caras a Deus. Jonatas, depois de ter salvado os hebreus pela vitória sobre seus inimigos, foi condenado à morte por seu pai Saul por haver provado o mel contra sua ordem. Mas o povo apresentou-se ao rei e disse: Como há de morrer Jonatas, o salvador de Israel? Ora, assim devemos também esperar que, se algum de nós obter com suas orações a salvação de uma alma do purgatório e a sua entrada no céu, essa alma dirá a Deus: Senhor, não permitais que se perca quem me livrou das chamas do purgatório. E se Saul concedeu a Jonatas a vida, a pedido do povo, Deus não negará a salvação àquele por quem intercede uma alma do purgatório. Além disso, diz Santo Agostinho, quem nesta vida mais socorrer as almas do purgatório, Deus fará com que seja também socorrido por outro quando estiver lá no meio daquelas chamas. Ponto 22. A Santa Missa pelas almas do purgatório. Um grande sufrágio pelas almas do purgatório é participar da Santa Missa, e nela recomendá-las a Deus, pelo merecimento da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: Eterno Pai, eu vos ofereço este sacrifício do corpo e sangue de Jesus Cristo, com todas as dores que sofreu em sua vida e morte, e pelos merecimentos de sua paixão, recomendo-vos as almas do purgatório, e especialmente as de... É ato também de muita caridade recomendar, ao mesmo tempo, as almas de todos os agonizantes. Ponto 23. A invocação dos santos. Tudo o que dissemos sobre as almas do purgatório, se podem ou não rezar por nós, se é conveniente ou não nos recomendar as suas orações, vale também a respeito dos santos. Quanto a eles, é certo que é utilíssimo recorrer à sua intercessão, falando dos santos já canonizados, que gozam da visão de Deus. Supor que neste ponto a Igreja é falível seria incidir em culpa ou em heresia, como dizem São Boaventura, Belarmino e outros, ou ao menos está próximo de heresia, segundo Soares, Azor, Gotti e outros, porque o Sumo Pontífice, como diz Santo Tomás ao canonizar os santos, é de modo particular guiado pela inspiração infalível do Espírito Santo. Ponto 24. Somos obrigados a invocar os santos?
Volta à questão apresentada no item anterior sobre se há uma obrigação de recorrer à intercessão dos santos. Não é minha intenção resolver esta questão, contudo, não posso deixar de apresentar uma doutrina do angélico. Ele, antes de tudo, em vários lugares supracitados, e especialmente no livro de sentenças, tem por certo que cada um é obrigado a orar, porque de outro modo não se pode, como diz ele, receber de Deus as graças necessárias à salvação, a não ser pela oração. Cada um é obrigado a rezar, porquanto deve procurar os bens espirituais que só por Deus são concedidos e que só podemos alcançá-los por meio da oração. Em outro lugar do mesmo livro, o mesmo santo propõe a dúvida se devemos invocar os santos a fim de que peçam por nós. É esta a resposta do santo, que vamos dar em sua íntegra para melhor compreensão. A ordem estabelecida por Deus, segundo Dionísio, é que todas as coisas sejam feitas referidas a Deus, por meio das últimas mediações. Ora, como os santos do céu estão próximos de Deus, a ordem da lei divina requer que nós, enquanto vivermos neste mundo e estivermos longe do Senhor, sejamos conduzidos a Ele pelos santos que são os medianeiros. Isso acontece quando Deus derrama, por eles sobre nós, os efeitos de sua bondade. Nossa volta para Deus deve corresponder ao curso da distribuição de suas graças. Assim como os benefícios de Deus chegam até nós pela intercessão dos santos, do mesmo modo devemos nós chegar até Deus, a fim de recebermos novamente os auxílios por intermédio dos santos. Esta é a razão porque temos os santos como nossos intercessores e ao mesmo tempo como nossos medianeiros diante de Deus, pedindo-lhes que roguem por nós. Notem as palavras. Isto requer a ordem da lei divina, e notem igualmente estas. Assim como mediante o sufrágio dos santos nos vem a graça de Deus, pelo mesmo caminho devemos nós outros voltar para Deus, a fim de recebermos novamente sua graça por mediação deles. Assim, segundo Santo Tomás de Aquino, a ordem da lei divina requer que nós, mortais, nos salvemos por meio dos santos, recebendo por sua intercessão os auxílios necessários à nossa salvação. Objeta então o angélico, dizendo que ser supérfluo recorrer aos santos quando Deus é infinitamente mais misericordioso e inclinado a atender-nos. Respondi ele mesmo que o Senhor dispôs assim, não por defeito de seu poder, mas para conservar a ordem reta e universalmente estabelecida de operar por meio das causas segundas. Não é, diz o santo, por defeito de sua misericórdia, senão para que seja mantida a ordem supraexplicada. Ponto 25. A ordem estabelecida por Deus na distribuição das graças. Segundo a afirmação de Santo Tomás, escreve o continuador de Tornelli com Silvio, é verdade que devemos invocar só a Deus como autor das graças. Entretanto, somos obrigados também à intercessão dos santos, para observar a ordem que Deus estabeleceu sobre a nossa salvação, isto é, que os inferiores se salvem implorando o auxílio dos superiores. Segundo a lei natural, todos são obrigados a observar a ordem que Deus estabeleceu. Ora, Deus estabeleceu que os inferiores alcancem a salvação implorando o auxílio dos superiores. Ponto 26. A intercessão de Nossa Senhora. E se é assim, falando dos santos, quanto mais não devemos recorrer à intercessão da Divina Mãe, cujas súplicas junto de Deus valem mais do que as de todos os santos do paraíso. Diz Santo Tomás que os santos, na proporção dos merecimentos pelas quais adquiriram as graças, podem salvar muitos outros. Mas Nosso Senhor Jesus Cristo e também sua Mãe merecem tantas graças que podem salvar todos os homens. Grande coisa é, para cada santo, ter a graça suficiente para a salvação de muitos. E se um tivesse tanto quanto fosse necessário para salvar o mundo inteiro, seria o máximo, e isto se encontra em Nosso Senhor Jesus Cristo e em Nossa Senhora. E São Bernardo, falando de Maria, escreve: por vós temos acesso ao Filho, por vós que achastes a graça, Mãe da salvação, para que por vós nos receba aquele que por vós nos foi dado. Queria dizer com isso que, assim como não podemos chegar ao Pai senão pelo Filho, que é o medianeiro da justiça, assim não podemos chegar ao Filho senão por Maria, que é a medianeira da graça, e nos obtém por sua intercessão os bens que Jesus Cristo para nós mereceu. No mesmo sentido, fala o santo em outro lugar. Maria recebeu de Deus uma dupla plenitude de graça. A primeira foi o Verbo eterno feito homem em suas puríssimas entranhas. A segunda é a plenitude das graças que, por intermédio desta Divina Mãe, recebemos de Deus.
Por isso acrescenta, Deus depositou em Maria a plenitude de todo o bem. Portanto, se temos alguma esperança, alguma graça, alguma salvação, saibamos que nos vem por aquela que subiu inundada de delícias. Ela é um jardim de delícias para por todos os lados trescalar perfumes, isto é, os dons de suas divinas graças. Por isso, tudo o que temos de benefícios de Deus, nós o recebemos pela intercessão de Maria. E por que é assim? Responde o mesmo São Bernardo. Porque Deus assim o quer. Tal é a vontade dele, que dispôs que tudo tivéssemos por Maria. Mas a razão principal se deduz do que diz Santo Agostinho. Maria é chamada nossa mãe porque cooperou com sua caridade para que nós, fiéis, nascêssemos para a vida da graça, como membros da nossa cabeça, Jesus Cristo. Ela é, em verdade, a mãe dos membros de Jesus, que somos nós, porque pelo amor concorreu para que os fiéis, que são membros da cabeça de Cristo, renascessem na Igreja. Por isso, assim como Maria cooperou com sua caridade para o nascimento espiritual dos fiéis, assim quer Deus que ela coopere por meio da sua intercessão para que possam conseguir a vida da graça, neste mundo e a vida da glória no outro. E por isso a Igreja invoca e manda saudá-la com palavras tão claras e preciosas. Vida, doçura e esperança nossa, salve. Ponto 27. Maria medianeira de todas as graças. Neste mesmo sentido, exorta-nos São Bernardo a recorrer sempre a esta Divina Mãe, enquanto todas as suas súplicas são atendidas por seu Divino Filho. Recorre a Maria, sem a menor dúvida, eu digo, certamente o Filho atenderá sua mãe. E ajunta, filhinhos, esta é a escada dos pecadores, esta é a minha maior confiança, esta é de toda a razão de minha esperança. O santo dá a Maria o nome de escada porque, assim como na escada não se sobe ao degrau sem antes passar pelo segundo, não se atinge o segundo sem se passar pelo primeiro, assim também não se chega a Deus senão por meio de Jesus Cristo, e não se chega a Jesus Cristo senão por meio de Maria. O mesmo São Bernardo chama Maria de sua máxima confiança e toda a razão de sua esperança, porque Deus, como ele supõe, quer que passem pelas mãos de Maria todas as graças que nos dispensa, e conclui finalmente dizendo que todas as graças que desejamos temos de pedi-la por meio de Maria, porquanto ela obtém tudo o que deseja e os seus rogos não podem ser repelidos. Busquemos a graça, mas busquemos por intermédio de Maria. Por ela, acha-se o que se busca e não se pode ser desatendido. Com os mesmos sentimentos fala Santo Efrem. Fora de vós, não temos outra confiança, ó Virgem Puríssima. Santo Ildefonso. Todos os benefícios que a sua majestade decretou fazer aos homens, decretou confiá-los às vossas mãos. A vós, pois, estão confiados os tesouros e as riquezas da graça. São Germano, se vós nos abandonardes, que será de nós, ó vida dos cristãos? São Pedro Damião, em vossas mãos estão todos os tesouros de misericórdia de Deus. Santo Antonino, quem pede, sem Maria, tenta voar sem asas. São Bernardino de Sena diz, vós sois a dispensadora de todas as graças. Nossa salvação está em vossas mãos. Em outro lugar, não só se diz que por Maria se transmitem a nós todas as graças, mas também afirma que a Santíssima Virgem, desde que foi feita a Mãe de Deus, adquiriu certa jurisdição sobre todas as graças que nos são dispensadas. Pela Santíssima Virgem, as graças vivificantes se transmitem de Cristo, como da cabeça, a seu corpo místico. Desde o momento em que a Virgem Mãe concebeu o Verbo Divino, ela obteve, por assim dizer, certa jurisdição sobre toda a processão temporal do Espírito Santo, de sorte que nenhuma criatura recebeu graça alguma senão pela distribuição desta piedosa Mãe. E conclui, por isso, pelas suas mãos dá a quem quer todos os dons, graças e virtudes. O mesmo escreveu São Boaventura. Já que toda a natureza divina esteve nas entranhas da Santíssima Virgem, não duvido dizer que em toda a distribuição de graças tem certa jurisdição esta Virgem, de cujas entranhas, como de um oceano da divindade, emanam os rios de todas as graças. Por isso, pois, muitos teólogos, fundados na autoridade desses santos, com piedoso zelo e muita razão, defenderam a tese de que nenhuma graça nos é dispensada senão pela intercessão de Maria. Assim Vega, Mendonça, Paciuchelli, Segneri, Poiré, Crassé e muitos outros autores, como o douto Padre Natal Alexandre, que escreveu:
Deus quer que esperemos todos os bens dele pela intercessão poderosíssima de Maria, quando a invocamos como se deve. Em confirmação, alega o texto de São Bernardo, anteriormente referido. Tal é a vontade de Deus que quis que tenhamos tudo por Maria. E sobre as palavras, eis a tua mãe, que Jesus disse na cruz a São João, o padre Contenso diz a mesma coisa expressando-se assim. É como se dissesse, ninguém terá parte no meu sangue, senão pela intercessão de minha mãe. Minhas chagas são fontes de graças, mas estas correntes de graças são levadas unicamente pelo canal que é Maria. Ó, João, meu discípulo, serás tanto amado por mim quanto amares a ela. Além disso, é certo que se nos tornarmos agradáveis a Deus, invocando os santos, tanto mais lhe seremos agradáveis se invocarmos a intercessão de Maria, para que ela supra com seus merecimentos a nossa indignidade, segundo o que diz Santo Anselmo, que a dignidade do intercessor supra a nossa indignidade. Por isso, invocar a Santíssima Virgem não é desconfiar da misericórdia divina, mas temer a própria indignidade. Falando da dignidade de Maria, Santo Tomás a qualifica de quase infinita. Por ser mãe de Deus, tem sua dignidade quase infinita. Portanto, com toda razão se diz que as orações de Maria são mais poderosas diante de Deus do que as de todo o paraíso. Ponto 28. Quem reza se salva, quem não reza, certamente se condena. Terminamos este primeiro ponto, concluindo de tudo o que dissemos que quem reza certamente se salva e quem não reza certamente será condenado. Todos os bem-aventurados, exceto as crianças, salvaram-se pela oração. Todos os condenados se perderam porque não rezaram. Se tivessem rezado, não se teriam perdido, e este é e será o maior desespero no inferno. O poder ter alcançado a salvação com facilidade, pedindo a Deus as graças necessárias. E agora, esses miseráveis não têm mais tempo de rezar.